Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Novamente estamos juntos pela graça de Deus, com imenso prazer e alegria para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, aqui nos canais da Safeliz, nosso ponto de encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e que bom que você está aqui, você que está inscrito no canal, você que acessa o canal, você que recebe o compartilhamento de amigos. Todos são muito bem-vindos. Que bênção estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos avançando nas lições deste trimestre, que tem como título Cristo em Filipenses e Colossenses. Chegamos à lição de número 12, a penúltima lição. Olha só, estamos aí pertinho do final do trimestre, mais um tempo de graça que o Senhor nos deu para nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus, para nos prepararmos para servi-lo melhor, para entender melhor a sua palavra. Você já sabe, mas não custa lembrar, o link que aparece na tela, você que está acessando talvez o canal pela primeira vez, se você acessar esse link, você vai se cadastrar e a Safeliz enviará para você, todas as semanas, diariamente, a porção da lição da Escola Sabatina. Lá no sábado à tarde, em geral, eles enviam um resumão, que é a lição completa, e depois as porções, sábado à tarde, domingo e assim sucessivamente. Então é uma forma facilitada de você ter acesso à lição. Você também terá mais facilidade para enviar o seu pedido de oração, postar o seu comentário. E só lembrando, a Safeliz mantém uma equipe de intercessores. E o mais lindo de tudo é que nós formamos uma grande família de intercessão, orando uns pelos outros, apresentando diante de Deus os pedidos de oração que marcam a nossa caminhada. Todos temos necessidades, todos temos projetos, e nesse momento nós vivemos uma era conturbada do nosso planeta, mais uma guerra violenta estourou, já vários dias estão em guerra contra o Irã, nações como Estados Unidos, Israel e outros estão se juntando. Temos que orar para que Deus, que tem o controle da marcha e contramarcha das nações, dirija todas as coisas. Nós não temos todas as respostas para a dor e para o sofrimento. Sabemos que vivemos no domínio do pecado, mas Deus está sobre tudo e nós esperamos confiantemente que o Senhor faça as suas intervenções no tempo que Ele entende, na sua sabedoria, na sua eternidade, como sendo o tempo adequado para intervir, e nós esperamos confiantemente no Senhor. É assim que nós servimos a Deus, é assim que nós cremos no Senhor, e é assim que nós esperamos em Deus. Nós vamos sempre estar lembrando aqui, nunca vou me esquecer de incentivar você a compartilhar a lição. É muito importante porque ela alcança o compartilhamento, este compartilhamento alcança pessoas que de outra maneira não receberiam o conteúdo da lição. Então compartilhe e isso aumenta a nossa família em milhares de pessoas. Eu nem sei quantificar quantas pessoas são alcançadas por esse compartilhamento. Bom, antes do estudo da lição, todas as vezes que vamos estudar a palavra de Deus, nós curvamos a fronte, fechamos os olhos e pedimos a orientação de Deus. É o que vamos fazer agora. Eu convido você. Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos por todas as bênçãos. Senhor, olha para esse mundo conturbado pelo pecado, pelas guerras, doenças e tristezas que nos enchem de preocupação. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa confiança em Ti em qualquer circunstância. Oramos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, em cumprimento da Tua promessa, nos guie, nos ensine, nos conduza, nos conceda entendimento, sabedoria e um coração disposto a viver de acordo com os ensinamentos recebidos. Senhor, essa é a nossa prece que fazemos por esta família da Safeliz, maravilhosa, espalhada ao redor do mundo, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos, especialmente aqueles que estão em dias de dificuldades, em sofrimento e dor, que a Tua graça se manifeste soberana e misericordiosa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Título da lição número 12, lição que vamos iniciar agora, convivendo com os outros. E interessante, a lição aqui produzida pela Casa Publicadora Brasileira apresenta uma ilustração bem interessante, uma roda, não é? Como me faz lembrar, as crianças gostavam de fazer, só que dentro dessa roda está um coração, uma imagem
que nos conduz ao pensamento de que a nossa convivência com os outros deve ser uma convivência de amor. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, focalizando especialmente alguns grupos que necessitam desfrutar de boa convivência. Mas antes de verificarmos que grupos são esses, vamos então a Colossenses 4:6, que nós vamos depois voltar na quinta-feira, que é o verso para memorizar, e diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nesta semana, nós vamos ter a oportunidade de verificar alguns grupos em relacionamento, talvez os mais íntimos e mais próximos. E eles abarcam as seguintes relações: esposo e esposa, pais e filhos, servos e senhores, patrões e empregados, líderes e liderados. Depois, a comunidade cristã olhando para relacionar-se de forma positiva com aqueles que não pertencem a essa comunidade. Olha que cenário, né? Começamos dentro de casa, e por que não dizer dentro da igreja, né? Porque quando você pensa em esposo e esposa, pais e filhos, patrões e empregados, líderes e liderados, essas relações elas vão para dentro da igreja. E ao estarmos em contato com os nossos irmãos que também vêm dessas realidades, nós vamos nos preparar para comunicar uma mensagem, para nos relacionar com aqueles que não pertencem a essa comunidade. Esse é o estudo dessa semana. E tenho certeza que, embora as passagens sejam conhecidas até de outras partes do Novo Testamento, nós iremos ter a oportunidade de aprender de forma bastante positiva os conselhos dados por Paulo à igreja de Colossos. Uma frase do livro Refletindo Cristo, que é um livro de meditações de Ellen White, do dia 4 de julho, Ellen White faz uma pergunta que me fez pensar bastante. Onde encontraremos a pureza, a bondade e santidade no qual estaremos seguros? Veja, olha que pergunta. Pureza, bondade e santidade são fontes de segurança, como muros de proteção. E Ellen White faz essa pergunta: onde nós vamos encontrar isso? E ela faz uma segunda pergunta: onde está o aprisco no qual os lobos não entram? Irmãos, eu fiquei bastante impactado por essas duas perguntas. Onde está o aprisco no qual os lobos não entram? E eu fiquei pensando, será que todos os nossos lares são apriscos de proteção contra lobos devoradores? Será que todos os nossos lares são redutos de pureza, bondade e santidade? É muito difícil responder essa pergunta de modo afirmativo, mas isso é o que deveria ser dito dos nossos lares e das nossas igrejas. Deveria ser dito também do sistema educacional adventista, por que não? São nesses ambientes em que deveriam, de forma prioritária, lar, igreja e escolas adventistas, onde de forma acentuada e marcante, bondade, pureza e santidade deveriam ser demonstrados em todos os relacionamentos. Estes ambientes deveriam ser apriscos protetores para impedir que lobos devoradores acessassem. Mas é muito triste, irmãos, quando os lobos devoradores estão dentro desses ambientes, dentro do lar, dentro da igreja ou dentro dos nossos colégios. É muito triste quando isso acontece. Nós não podemos escapar à realidade de que as maiores atrocidades em termos de abuso contra mulheres e crianças acontecem nas relações mais próximas. Isso é extremamente entristecedor. Entristecedor. Eu me entristeço muito. Essa realidade me choca ao saber que os piores eventos relacionados a abuso acontecem dentro de casa, nas relações mais próximas, que deveriam ser redutos de pureza, bondade, santidade, proteção contra os lobos.
Irmãos, resta-nos a orar a Deus para que nós não sejamos esses lobos. E que em minha vida, nem vou dizer em meu lar e minha igreja, vou dizer como eu, que comece comigo o desenvolvimento pela graça da bondade do Espírito de Deus, a pureza, a bondade e a santidade. Que eu não espere que alguém assim se manifeste. Que eu seja o primeiro a me manifestar, a buscar, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, essas características tão importantes. E só nos resta orar, irmãos, para que os nossos lares, nossas igrejas, nossas escolas adventistas sejam redutos onde lobos vorazes não tenham acesso. Na parte do auxiliar do professor, eu quero destacar que a lição enfatiza 2 temas principais. Primeiro, os princípios bíblicos relativos às relações familiares e também profissionais de trabalho. Segundo, instruções sobre a oração vigilante e o andar com sabedoria e fala graciosa. E uma coisa a mais, é interessante que na ordem em que Paulo apresenta os seus conselhos, ele coloca os grupos mais frágeis primeiro, ou mais vulneráveis: mulher, filhos e servos. Depois ele acrescenta conselhos aos maridos, pais e senhores e patrões. Isso nos faz pensar. Paulo tem uma palavra para esse grupo mais vulnerável, mas ele tem também uma palavra para o grupo que tem a tendência de se tornar opressivo ou opressor nessa relação. E essas instruções, né, elas são dadas de forma a que todos pudessem cumprir os seus deveres em uma demonstração de fidelidade a Deus. Olha que interessante isso. Nós estamos tratando de relações humanas, interpessoais, mas elas estão colocadas num ambiente em que nós vamos também poder demonstrar no relacionamento com essas pessoas, esposas, filhos e empregados ou servos, e vice-versa, maridos, pais, patrões. Estas relações, elas estão num contexto maior do que elas mesmas, que é o contexto da fidelidade a Deus. Isso é muito significativo, porque não existe um relacionamento de alguém com Deus que não seja espelhado pelo relacionamento com o próximo. Essa história de estar bem com Deus e estar mal com todo mundo, isso não existe. Isso não tem espaço no cristianismo. Eu espero que essa não seja a sua realidade. Aqui a lição do professor ainda diz que os mandamentos dirigidos à parte vulnerável, ou mais vulnerável, são de forma útil, pareados, eles estão em par com instruções àqueles que têm mais poder. Então, ele começa com esses grupos com potencial de vulnerabilidade maior, mas ele não se limita a isso, ele avança, não é? E dessa maneira, Paulo pode fazer um apelo, ele conclama aqueles que aparentemente têm mais poder, que podem exercer uma autoridade maior, a não abusarem. Essa é uma palavrinha miserável, abuso, né? A não abusarem, irmãos, de sua autoridade, mas usarem-na com sabedoria e com amor. E desta maneira, nós então colocamos assim um ponto final na introdução e na lição do sábado à tarde.